Reis. Vamos receber os Reis que vai nos aqui na palavra do Senhor nesta noite. Minha querida, isso que você é a Senhora, que vai nos abrir a palavra nesta noite, usando as tuas mãos, o vaso, o instrumento, meu Deus, à altura da necessidade que o povo tem, Pai, de ouvir a tua voz esta noite, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quem trouxe as duas mãos assim, levanta assim, põe a Bíblia no banco, põe a Bíblia no banco, põe a Bíblia, põe o celular no banco, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Você, em primeiro lugar, se despreocupe, guarda o celular, isso, só para que está direto para ficar. Pastor, para você não se preocupar de ir para casa, hoje eu vou pregar 2 horas tranquilo, pastor. Vou pedir para o anjo ficar com uma espada lá na porta, para ver se tem algum crime que tem ousadia de sair antes desse culto terminar. Para os jovens que gostam de jogar futebol, assistir, a Argentina não ganhou, então descansa seu coração. O pessoal aqui orou pela Espanha e a Espanha está campeã da Copa. Pronto, não precisa aplaudir o Senhor Jesus, não precisa aplaudir por isso, mas descanse o seu coração. Vamos lá, levanta a mão direita, diga glória a Deus, a esquerda, diga glória a Deus, e você vai dar 15 glória a Deus. Para cada glória a Deus, Deus está liberando uma bênção. Eu já vim aqui assim, cheio da graça de Deus. Enquanto a mão direita está levantando, você dá glória a Deus, há uma liberação de milagre para a tua vida. Cadê? Enquanto você levanta
Muita gratidão, pastor José Francisco, pastora Eva. E eu estava ali com muita emoção, José da Silva, porque eu já estive aqui muitas vezes neste lugar. Mas cada vez que eu chego aqui, é como se eu estivesse pela primeira vez, porque eu estou na casa do meu pai. Durante a nossa caminhada, pastora Eva, a gente teve muitas dificuldades. E eu lembro que eu tinha uns 2 meses que eu tinha aceitado Jesus. Eu tinha 17 anos. A igreja era ali na frente. E eu vim no culto de jovem. E eu cheguei e sentei do lado de uma irmã. A irmã já tinha uns 70 e alguns anos. Já estava com o pé na ponta da quiçaça. E aí, irmã, a senhora não era o pastor João. Aí o irmão saiu para fora e começou a me xingar. Você estava no culto? Imagina, eu ia pegar esses meninos aqui. Eu era novo, 17 anos. O irmão me xinga no culto. Porque disse que eu queria namorar com a mulher dele. Pode um negócio desse? A mulher irmã com quase 80 anos. Gente, eu falo para você, eu fiquei com uma tristeza tão grande no meu coração, que eu fui lá para o Massapé congregar com o pastor Chaco. E eu tive a alegria de congregar um peito, pastor Chaquinha, lá no Massapé do Piauí. Cada atitude que nós fazemos, eu já culto de missão, cada semente que você lançou naquele lugar, existe semente que a gente planta e ela demora para nascer. Amém? Deus te abençoe. Eu sou muito grato, porque no início da minha caminhada, você foi alguém que sentava comigo e que me ensinava a orar, que me incentivava a orar. Sou grato a Deus por cada um de vocês. Essa parte a gente já está contando na pregação, viu? Das 2 horas que eu falei. Eu estou feliz da vendo ali, ó, Francisca. Fica de pé, Francisca. Eu tive o prazer de receber essa moça na minha casa, lá em São Paulo. Muito obrigado. Você deu uma foto. Eu nunca imaginei receber uma pessoa lá de Jardões para comer um churrasco na minha casa. Gente, isso é um privilégio. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe sempre. Eu gosto de andar assim no meio da igreja, porque para cada um de vocês, Deus tem uma palavra. Porque você é exclusivo. A palavra de Deus, evangelista José, não é como um milho que você joga no chiqueiro e as galinhas mais espertas pegam e as mais fraquinhas ficam com fome. Não. Deus coloca nas tuas mãos a comida necessária para você. A bênção de Deus, ela vem com o teu nome, evangelista Maria, com o teu interesse. E para você não duvidar,
de obrigado. Aí eu estava olhando aqui, aí eu vi uma moça aqui no meio da igreja. Deixa eu ver aqui se eu vi aqui. Essa moça aqui, fica de pé. Essa moça aqui, ó, muitos anos que eu não vejo ela. Ela foi a minha catequista. Quando eu fiz a primeira comunhão, ela ficou 2 anos, né, me ensinando a rezar o Pai Nosso e a Bíblia. Ela se converteu primeiro e eu vi depois a Merilana. Cadê a Merilana? Vem cá. Ela vai te dar uma graça, porque assim, existe momentos na nossa vida que o inimigo chega e coloca um ponto final e diz: olha, vai ser assim. Mas todas as vezes que o inimigo tentou colocar um ponto final na sua história, Jesus chegou e colocou mais 2 pontos e fez a história de tudo. Deus diz assim para você, que você não está só. E quando ela te dá um abraço, uma alegria vai descer sobre o teu coração. Porque às vezes, no âmago do teu coração, você pensa: como vai ser? E agora? E o Senhor te abraça com um abraço de consolo, de conforto. Ele diz: eu te sustento, eu te levanto pela minha destra, e algo novo vai começar a acontecer sobre a tua vida. Uma alegria muito grande Deus está colocando no teu coração, e coisas no meio da tua família vai começar a acontecer. Porque Deus desce agora. Quando você colocou o pé nessa igreja e entrou por essas portas, Deus travou meu coração e disse assim: diga para minha serva que hoje eu desço na casa dela, na família dela, e dou uma ordem para paralisar todo espírito que veio para trazer sofrimento, enfermidade e morte no meio da família dela. Deus diz: eu quero paraliso toda força negativa. Amém? Aleluia, Jesus.
Porque Deus me dizia que aqui tem pessoas que entrou aqui se sentindo o som. Agora, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou vencer? E o Senhor disse: você pode? Claro. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, como eu falei do Pai Nosso, eu ia trazer uma outra mensagem, mas eu vou hoje falar do Pai Nosso. Um texto que eu fiquei 2 anos antes de ser crente, aprendendo a orar. Eu vou aproveitar e vou ler com vocês. Pode ser? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Pode ficar sentado mesmo. E o versículo, livro de Mateus, capítulo
de número 6, versículo de número 9 diz assim: portanto vós oreis assim. Vamos ler todos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja a igreja. Venha a nós, seja feito assim na terra o pão nosso nos dai hoje, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz a tentação, mas livra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos o Pai Nosso, mas não costumamos ministrar sobre o Pai Nosso, né, pastor? A gente não vê ninguém ministrando o Pai Nosso. Nós até oramos, mas não explicamos. Não fazemos um comentário, é assim, pastor Cleber. O senhor é tão elegante que eu fico olhando para ele assim e pensando que ia aprender a dar chique esse menino. Tem coisa que é bonito, mano, parabéns. Glória a Deus. Vamos lá. Quem não me conhecia, quem levanta-se a mão? Quem nunca me viu? Tem uma irmã lá atrás, tem um balão ali, ó. Isso. Tem outro aqui, nossa, muita gente aqui. Quem aqui na igreja já me ouviu pregando? E quem aqui já recebeu um milagre durante essa ministração? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Tem aqui, tem ali, mais uma lá, mais outra lá. Olha que maravilha. Está aqui o irmão João da Cruz. Vem cá, João da Cruz. Vem cá, irmão Maria José também. Esse moço aqui é um irmão que não é filho nem do meu pai nem da minha mãe. Para você que ficar pensando em maldade. Eles aceitaram Jesus na nossa igreja lá. Sim. E aí, João da Cruz é filho da irmã de Có. Que é a irmã Maria Sebastiana, que às vezes ninguém sabe quem é. E aí, eles me convidaram um dia para tomar um café na casa deles. Eu vou tomar café na casa dos irmãos. Eu entrei lá na casa dele, Jessé. Ele tinha 2 filhos rapazes, um casado e um jovem. E aí me recebeu a irmã Maria de José e a nora dela, a Érica, que é uma bênção. Eu disse: eu vejo você, o menino nos braços. Olha, eu achei que a nora dela ia ter um filho. Aí ela disse: não quero agora não, pastor. A nora dela falou: não quero agora não. E ela: pastor, deixa de coisa. Aí 3 meses depois, eu achei que eles não pensavam mais em ter filhos. Ela disse: pastor, estou desconfiando que eu estou grávida. Glória a Deus. Deus dá para eles, para completar na obra, a vitória. Glória a Deus. Ah, meu Deus, uma menina linda e maravilhosa, que assiste todo dia as pregações e ainda fica escrevendo o nome dela. Estou assistindo o sua vitória. Muito feliz de ter vocês aqui. Parabéns. Vocês são muito preciosos. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que eu estou contando isso, irmãos? Deus dá para nós alguns mistérios. E aí, pastor Chavinho, um dos mistérios que Deus me deu, pastor,
e de repente a mulher aparece grávida. Olha que coisa linda. Outro dia, a Irilândia, eu orei por uma irmã, ela ficou grávida logo que 3 de uma vez, para não perder muito tempo. Não é bom isso? Olha que maravilha. É assim, pastor Chaguinha. E aí, quando Deus abençoa, pastor Chaguinha, até na velhice ele dá filhos. Olha que maravilha. A bênção é por completa. Amém? Amém. Meus queridos, olha o texto que nós lemos nessa noite. Pai nosso, que estás no céu. Jesus, eu vou pregar baixinho assim, para vocês ouvirem. O problema é que quando a gente prega baixinho, os irmãos dão um sono e começam a dormir. E quando é que você sabe que o irmão está prestes a dormir? É quando ele começa a abrir a boca. Para vocês que são pregadores, quando vocês veem uns 4 ou 5 irmãos abrindo a boca no culto assim, o espírito do sono já bateu nele. E ele só falta criar coragem para dizer: pastor, acaba o culto que eu não aguento mais aqui no sono, preciso ir para casa dormir. E tem um espírito do sono de algumas pessoas que só dá na hora do culto. Quando termina o culto, ele vai para casa e não consegue mais dormir, pastor. Olha que coisa terrível. Aí fica a noite inteira acordado. Então eu quero falar para vocês sobre a oração. No livro de Lucas, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, cantor Leandro. Os discípulos de João ora bonito. João ensinou eles a orar. Ensina também, nós queremos, olha pastor, porque até então só quem pregava era Jesus. Jesus era o pastor, Jesus pregava, ensinava, e eles não faziam nada, só olhava Jesus fazer. E eles falaram: olha, João ensinou os seus discípulos, e nós queremos que o Senhor nos ensine. E aí Jesus diz: então é assim, quando vocês orarem, orem assim. Como foi que Jesus disse? Quando vocês orarem, ora assim. Tem alguém aqui que não é evangélico ainda? Levanta-se a mão. O moço ali, a irmã ficou com vergonha do filho dela levantar a mão, bateu a mão assim. Jesus vai te pegar. É porque ele viu. Vamos lá. É que ela achou que eu ia pedir para o menino vir aqui na frente. Mas vamos lá. Então Jesus disse que era para orar assim. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: Jesus, ele tinha um padrão de oração. Jesus, pastor José Francisco, ele tinha um que é padrão, irmão? Padrão é modelo. Modelo. Tem alguma costureira aqui? Tinha uma irmã que era costureira aqui, não tinha? Quem é costureira aqui? Levanta a mão assim. Ai, Maria, não sei se ela costura bem, nunca vi. Mas aquelas costureiras profissional tem umas coisas chamadas molde, né? E aí o que é que acontece? Para a roupa ficar bonita, ela tem que cortar de acordo com o modelo. Para quem estuda moda e é estilista, elas criam modelo e todas as outras estilistas seguem o mesmo modelo. E aqui nesse caso, Jesus ensinou um modelo de oração, o padrão de oração. E aí
não é uma crítica. Cada um faz do jeito que quer. Cada um prega do jeito que quer. Assim, conversando com vocês. Lá em São Paulo, tem alguns pregadores que têm uma palavra tão bonita que você fica imaginando como é que o cara fala um linguajar dentro do vernáculo desse jeito, tão bonito, uma coisa invejável. O irmão começa a oração tão bonito que só para você decorar e saber o que ele está orando, você tem que procurar no dicionário o que significa o beneplácito, o soberano que ele falou, e tantas outras palavras bonitas que a gente nem observa muito o que ele está pedindo, mas as palavras bonitas que ele falou. Paulo, ele diz aos coríntios assim, e Paulo era da sua época o discípulo, o apóstolo mais estudado e de conhecimento de várias línguas daquela época. Paulo estudou com os 3 homens mais sábios daquele momento. Por causa do seu conhecimento, ele foi escolhido para compor o Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, que escolhe 12 homens de saber jurídico para tomar algumas decisões. E estes homens que eram escolhidos para compor esse conselho eram os homens que tinham conhecimento notório, que tinham saber que o povo via como eles fossem se expressar. Paulo era esse cara. Mas quando ele vem para a igreja, aí quando o irmão Urtinha, ele vai pregar na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja bagunceira, não era igual essa igreja aqui. A igreja de Coríntios, Francisco, você não é da igreja, não entende esses mistérios, mas as irmãs que cantam no ciclo de oração sabem como funciona. Começa o congresso das irmãs, ai, é muito feio, o altar já é verde, eu não quero, se for verde, de novo verde. E elas brigam por tudo. Quem vai solar? Não, se não for solar, eu nem vou cantar esse ano. Tem umas que não tem coragem de falar para a dirigente, mas ela fofoca para outra. E aí não é uma fofocaiada terrível. Graças a Deus nessa igreja não existe esse tipo de coisa. Mas na igreja de Coríntios, pastor, eles brigavam, evangelista Zezé, eles disputavam quem revelava mais, quem tinha mais dom. As mulheres queriam falar mais do homem do que os homens, e foi nesse texto da mulher que Paulo proibiu. Ele disse: olha, as mulheres falam tanto nessa igreja que vocês a partir de hoje estão proibidas de falar. Você não vai ver ele falando, proibindo mulher de falar em nenhuma outra igreja. Em algumas igrejas, ele levantava a mulher como diaconisa, a mulher ficava na frente de obra. Mas nessa igreja ele disse assim: agora a mulher aqui não vai mais falar. Se quiser falar alguma coisa, aí ele deu uma prova para os homens. Ele disse assim: se a mulher quiser falar alguma coisa nessa igreja, vai ter que falar para o seu marido lá na sua casa, mas na igreja não. E quando ele chega lá, ele diz assim: ó, eu não vim falar para vocês palavras
sabedoria humana. Eu não vim aqui falar para vocês palavras bonitas. Eu vim falar aqui para vocês do poder, da graça, dos mistérios, da revelação de Deus, do amor de Deus, das maravilhas de Deus. Eu quero falar para vocês coisas que os homens mais sábios dessa terra não sabem, porque se eles soubessem, eles não teriam crucificado Cristo. Mas eu quero falar para vocês palavras que os teus ouvidos nunca ouviram. Então não está no dicionário que Deus vai te falar. Eu quero falar para vocês palavras que não chegou ao teu coração, que os teus olhos nunca viram e os teus ouvidos nunca ouviram. Quem pode aplaudir esse Deus? Porque Paulo diz que não está ali para pregar sobre lei, porque ele conhecia de lei, que não estava para pregar sobre Roma ou sobre os seus testemunhos de vida, porque o povo conhecia, o povo sabia a história do Paulo, mas o povo não sabia a história dos céus. Então Paulo, ele não cria um modelo de oração, ele segue o modelo de Cristo. E quando você vê nós que estamos orando, isso vai para todo mundo, chega aqui na frente e cria uma oração, Jesus fica olhando para você e diz assim: eu não mandei você criar uma oração, eu mandei você orar assim: Pai nosso que está no céu. O salmista, bem antes de Jesus, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O Salmo 139, versículo 5, ele diz assim: ei, o Senhor me guarda à direita, à esquerda, me cerca em volta, sobre a minha cabeça ele coloca a sua mão. Você está guardado, você está cercado pelo Senhor. Então Jesus, ele ensina coisas simples para nós. Quantos de vocês já disse para alguém: eu não sei orar, né, pastora? A gente está na frente da hora, né? Da obra. A irmã ora por mim, aí você diz que você não ora, irmã, porque eu não sei. Então Jesus, ele tinha esse modelo. Eu estou repetindo o modelo, você nunca mais esquecer. Uma coisa que nós fazemos, eu já fiz e faço de vez em quando, por hábito, eu dobro os meus joelhos e falo assim: Deus, o Senhor não está vendo a prova que eu estou passando? Eu passei uma prova tão grande que alguém criou uma mensagem que eu não mandei e gerou um transtorno tão grande para mim, pastor, que eu fiquei 6 anos em silêncio, enquanto o perito não comprovou que aquela mensagem era falsa. Eu não abri a minha boca. Mas muitas das vezes eu dobrei os meus joelhos e disse: Deus, o Senhor não está vendo? Por que o Senhor permite? Por que o Senhor permite? Mas tudo é para a honra e glória dele. E por que é que nós, às vezes, oramos, falamos: Deus, e eu estava estudando, pastor, por que eu não estava recebendo minhas bênçãos? Eu chegava, pastor Chavinho, ficava 2 horas, Deus, 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 e Deus parece que era surdo, ele não me ouvia, não me respondia. Não, essa era a impressão que eu tinha. Aí eu fui estudar, ler a Bíblia. Aí eu descobri que um crente que chega diante de mim diz: Deus, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa,
coisa. O senhor tem filho? O senhor tem filho? Deixa eu falar aqui, eu não conheço o senhor. Qual é o seu nome? Francisco Vasco Eu conheci o senhor só no Facebook, mas assim, pessoalmente, eu acho que eu vi muito duas vezes. Rapaz, eu não sabia que o senhor era o Chiquinho famoso. Então deixa eu te dizer uma coisa. O seu filho chama você de Chiquinho, vamos falar Chiquinho, porque é por te conhecer. Eu era criança, você foi candidato, e aí tinha assim as fotos. Como o teu filho chama Chiquinho ou pai? Era isso que eu queria saber. Pastor Zé Francisco, eu sou pastor, e eu chego diante do Senhor de pastor Zé Francisco, e o Senhor me atende. Olha, ele disse assim: ó, vem jantar na minha casa. Uma vez que eu vim aqui, ele disse: pastor Zé Reis, eu quero comer uma pizza contigo. Outro dia ele disse: vamos ali comer um churrasco. Eu nem precisei pedir, irmão. Por quê? Ele não é meu pai, ele é o meu pastor. Mas o Valdinar, cadê o Valdinar? O Rabinho sumiu? O Valdinar chama o senhor de pastor Zé Francisco? Pai também. Chama de pai. Quando ele quer te pedir uma coisa, uma graninha, como é que ele fala? Quando ele ia comunicar um problema da igreja, ele falava o quê? Pai. Sabe por quê, irmãos? Quando eu falo pastor Zé Francisco, eu estou conhecendo ele com a autoridade de pastor. Mas quando o Valdinar diz pai, ele está reconhecendo a autoridade do pai. Você diz: não é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Como pastor, ele diz: olha, rapaz, tu te conserta, tu te endireita, é assim, ó, tem que cuidar da mulher assim, tem que cuidar do filho assim, o sermão, o chicote dela. Hoje ele não precisa mais, mas quando ele não trabalhava, quando era solteiro, ele dizia assim: pai, me dá R$100. E o pastor São Francisco é tão amoroso. Ele ia para São Paulo, né? Ele já chegou na minha casa em São Paulo uma vez, não foi? Ele metia a mão no bolso assim: Francisco, pega os R$100. Agora é Pix, não tem mais R$100. Ele fazia isso com o Valdinar. Eu tenho certeza que para os irmãos da igreja que chegavam e diziam: pastor, me dá R$100 aí. Eu tenho certeza que ele não dava. Quando era muito querido, ele via que o cara estava precisando dele, era para comprar um remédio. Aí ele pensava, não é assim? Ou o irmão chega assim, irmão, ó, como é que o pastor chega no pastor? Pastor, me empresta R$100. Aí a história muda, irmão. Pastor, eu estou precisando. Oi, irmãos, olha assim. Pastor, eu estou precisando de R$100, uma prova. Aí, pastor, eu vou rejeitar. Não vou fazer isso, não. Estou ensinando a não pedir dinheiro. Empresta. Tem que devolver, porque você pediu emprestar. O filho, pai, me dá R$100. Vai devolver, não devolve. Pai, eu preciso comprar um sapato de lá. Gessé, o vereador Gessé tem 2 garotão. E esse menino aqui, ó, dessa daqui, ó, ele não quer sapato de R$50. É tudo caro. Eu quero comprar. O pai vai lá e dá de presente. Porque ele, pai. Eu quero que vocês entendam isso. Quando você chega diante de Deus e diz assim: eu estou ensinando vocês a orar, é um culto de missão, e para vocês evangelizar, vocês precisam aprender a orar. Eu não posso saber pregar, mas olha, eu preciso saber. Você chega assim: Deus, quando crê
ele está se colocando no patamar de Deus. Olha, eu sou Deus também. Alguém não chega diante do rei chamando de rei. Ô seu João, seu Mané, não, Vossa Excelência, Vossa Alteza, aos pronomes pessoais. Você usa. Você chama o juiz de Vossa Excelência, mas o filho dele chama de pai. Você chama o irmão que está do seu lado pelo nome. É Francisco, Francisco da Chaga, é Léo, mas o filho dele chama de pai. O pai não tem nome, pastor Zé Francisco. O pai não é o Zé Francisco, que é o pai. Eu estou pregando aqui para você que é pai, para dizer para você que você tem um Deus que é pai. Mas pastor, qual é a diferença de orar dizendo Deus e dizendo pai? A diferença é que quando você diz Deus, você não está reconhecendo Ele como pai. A diferença é que quando você diz Deus e não pai, não existe relação de filho. E se Deus é pai, você precisa ser filho. Se Deus é pai, você precisa ser filho. Não é o amigo. O amigo, por que eu chamo de Gessé? Porque ele é meu amigo. Sabe quem é meu amigo? Quem senta na mesa para comer comigo, para tomar café comigo, é meu amigo. Não sentou na mesa para tomar café comigo, não é meu amigo. Nossa, mas nós somos da mesma igreja, mas nunca tomou café comigo. Você não é meu amigo. É irmão de igreja. A gente precisa saber esses detalhes. Então você precisa ter essa relação de filho e não de amigo de Deus. Jesus diz assim: vocês são meus amigos. Jesus, não é Deus. Olha a diferença. Jesus diz: vocês são meus amigos. Porque um amigo conta os segredos para o outro. Olha que coisa linda. Outra coisa importante que eu queria lembrar para vocês no culto de missão: existem muitos irmãos humildes que chegam diante de Deus e dizem assim: ó, cadê as irmãs do círculo de oração? Levanta essa mão. Deixa eu ver se tem alguém aqui que ora. Estou falando isso porque a gente comenta, eu já comenta, às vezes eu esqueço. Às vezes a gente está olhando ao automático e a gente vai. Eu aprendi assim, né? Você repara, eu aprendi assim, vou fazer nada. Ó, 2 erros e uma oração. Deus, eu sou teu servo. Deus, eu sou tua serva. Não precisa levantar, porque já orou assim, porque eu sei que você já orou. É assim que você deve orar. Existe uma diferença entre pai, existe uma diferença entre filho, e aí mais pior ainda, Léo, existe uma diferença de servo e de filho. Não entendi, pastor. Se eu sou crente, eu sou servo. Pastor que ensinou a vida inteira que eu sou servo. O crente que vem para a igreja e não dá o dízimo não é servo. Se você dobrar o joelho e falar, eu estou teu servo, eu vou estar olhando e dizer, não. E eu não estou incentivando você a dar dízimo, não. A irmã que não vem no círculo de oração não é serva. Bom, eu achei que eu era, eu sempre disse eu era lá em casa servo de Deus. A irmã que não é evangélica, diga assim, deixa eu ver se alguém está ouvindo, diga, não, só para as pessoas.
fazendo o que na igreja se eu não sou servo? Eu achei que eu era. Só é servo na igreja quem faz alguma coisa. Não fez nada na igreja, você é apenas um crente, mas não é servo. A palavra servo, ela vem do servir, está à disposição. Vamos evangelizar, vamos lavar na igreja, vamos fazer alguma coisa, esse é o servo. Vamos fazer alguma coisa, eu estou cansado, evangelista. Vamos na casa da irmã, não posso. Meu marido é isso, a irmã inventa mil desculpa. Não é sério. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente está pregando e tem alguém dizendo assim: eu não concordo. Eu não estou pedindo para você concordar. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você concordar, é isso. E se não concordar, evangelista Léo, é isso também. Amém? Amém. Posso falar amém? Então veja só, irmãos. Você é crente. A diferença é que você não é sério. O pastor disse: eu preciso treinar obreiros. Quem está à disposição? Quem está à disposição, levanta a mão. É sério? Não é sério. E se for obreiro, quem vai obedecer obreiro sério? Pode tirar da escada. Qual é a diferença do servo e do filho? O servo é um funcionário e só recebe por aquilo que faz. Servo é quem trabalha, é alguém que está à disposição da obra do reino em uma empresa redativa. O servo é aquele que está à disposição da empresa e ele recebe no dia do pagamento. Uns tem vários e outros não, e ele só recebe pelo que ele faz. Lá no congresso está a escala 6:1. Gente, quando eu vim pregar no ano passado aqui, eu saí do meio, preguei rápido. Por isso que eu vou ficar 2 horas pregando, porque eu fiquei 1 hora. Eu diminuí a pregação do ano passado para descontar agora. Olha que maravilha. Vocês pensam que eu esqueci? Não esqueci não. Aí, por que eu saí do meio do culto? Porque, gente, eu passei um concurso para trabalhar na Câmara Municipal. Eu dava aula de professor, São Gil, 40 alunos, 9 salas de aula. Eu dava aula em 9 salas de aula, cada uma com 40 alunos, gritando, quebrando cadeira, tudo joga assim desse tamanho, querendo namorar na sala de aula. É sério. Uma bagunça terrível. E aí eu passei no concurso para trabalhar fazendo leis na Câmara Municipal. 4 horas por dia, de segunda a sexta. Eu trabalhava das 8 às 5, pastor. Chegava em casa com a cabeça doendo. A escola que eu trabalhava tinha 1000 alunos. Integral, eles ficavam o dia inteiro. Chegava às 8, só saía domingo às 5. Pense para mim, se é difícil você aguentar um na tua casa, imagine 40. E aí eu tive que sair mais rápido. E assumi um carro, trabalhando 4 horas por dia. Bem tranquilo. E eu só recebo pelo que eu faço, pelo meu trabalho, porque lá eu sou servo, eu sou funcionário. O funcionário, servo, preguiçoso, o patrão é que mora.
ele não é promovido, não tem aumento de salário. E o filho, irmão? Agora essa é para você, você vai gostar, você vai dizer glória a Deus. O filho preguiçoso, pastor, pastor não gosta de ouvir isso, tem o mesmo direito da herança do que o filho trabalhador. É por isso que quando você for orar, você não tem que chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu sou teu servo, porque você não é funcionário de Deus. Porque se você ora assim, a bênção para você vai ser só pelo que você faz. E se você não fez nada da igreja, meu filho, você não tem bênção nenhuma. Se você não trabalhou muito, como serva, o salário que você receber não vai dar nem para respirar, para você cantar bonito aqui na igreja. Mas quando você se apresenta de Deus como filho, Ele vai olhar para você como o pai do Francisco era delegado, mas para o Francisco ele era pai. Naquela época o delegado podia dar uns petelecos dos bandidos, era mais tranquilo, hoje não pode dar, naquela época podia dar, mas os petelecos que ele dava no Francisco era mais carinhoso. E por que era mais carinhoso, pastor Zé Francisco? Porque ele era filho. Deus está olhando para você. Eu quero lhe dizer isso nessa noite. Muitas bênçãos. Eu estou pregando assim para ensinar você a receber muita bênção. Porque muitas bênçãos que estão retidas, travadas na sua vida, estão por causa das tuas orações. Das tuas orações. No livro de Provérbios diz assim: o poder da vida e da morte está na língua. As bênçãos na sua vida, elas vão chegar quando você aprender alguns segredos na oração. A irmã, cadê a irmã Luz? Estava por aqui. Ali, ó, fica de pé, irmã Luz. Eu faço uma oração da noite, às 10 horas da noite no YouTube. E todo dia ela me assiste, é ao vivo. E eu estava ensinando os irmãos a orar. E eu disse assim: quando vocês aprenderem alguns segredos, o médico que disse que a doença não tinha cura, vai descobrir que tem cura. O advogado que não sabe a defesa correta para a tua causa, vai descobrir um álibi certo. Aquela situação, pode sentar, irmã Luz, pode sentar. Aquela situação que você está precisando de uma resposta, de repente, Zé da Silva, vai chegar alguém, vai ligar nas redes, deu certo, mas só estava errado, porque deu certo, não importa. Você pediu a Deus como Pai. A irmã Lourdes foi um testemunho que eu coloquei. Tem uma aqui, ó, Maria José me assiste todo dia. A irmã de Có também me assiste, irmã de Có. Eu estou vendo a senhora, você não vê a senhora não? Ela me assiste todo dia, pastor. Ela disse assim: olha, como eu não posso ir na igreja, agora eu sou crente aqui na oração. Olha que coisa. Viu? Ela é quase minha ovelha online. Então o que acontece? 3 irmãs que iam fazer uma cirurgia do coração, cada uma, coisa semelhante na mesma semana,
Chegou lá, o médico disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas aqui no seu coração está maravilhoso. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão? A minha esposa, todo o processo que eu passei, ela fez um exame, evangelista Wanda, e aí foi na médica. A médica olhou assim e disse: você está com câncer. Irmãos, minha esposa é enfermeira, ela trabalha em um hospital que é referência em câncer. Ela começou a chorar. E eu segurei na mão dela e comecei a orar: Pai, eu sou teu filho. Eu anulo essa palavra. Eu estava naquele período, pastora, na pandemia, sem dinheiro, todo mundo parado. Sabe aquele momento que você está numa prova, que você só tem R$2 para ir na feira, e R$2 não dava para fazer uma feira? Eu peguei emprestado no dia seguinte, fiz um exame pago que era caríssimo, voltei numa outra médica, a médica marcou a cirurgia, e quando chegou lá na cirurgia, ela foi com a mãe dela. A médica repete no hospital todos os exames, e quando ela repetiu todos os exames, João da Cruz, ela disse: não, você não tem nada, você tinha aqui no exame, mas no novo agora, diz